Bom, eu sou o Moré André e hoje nós falaremos sobre Vaikra 16:1, a morte dos filhos de Aharon. A morte dos filhos de Aharon representa um grande divisor dentro da Torá, pois é a partir desse momento, onde é inaugurado o Mishkan, que os dois morrem quando vão servir ao Eterno. É importante saber que a Torá ela é um livro de segredos e que dentro dela estão codificados vários pontos importantíssimos para a espiritualidade de todo aquele que estuda a Torá. Quando nós lemos o capítulo de Vaikra 16:1, na parte B, está escrito Aharei Moti Sheni Benei Aharon. Foi depois da morte dos filhos de Aharon. Quando a gente, então, pega o Roshei Tevot, ou seja, as primeiras letras das três primeiras palavras, a gente tem aqui codificado três letras, o Aleph, o Men e o Shin. O Aleph, o Men e o Shin representam na árvore sefirótica três elementos. O Shin representa o elemento fogo e vai ligar Rohimá Abinah. Já o Aleph representa o elemento ar e vai ligar a Sefirá Hesed a Sefirá Gevurah. Enquanto a letra Men representa água e está ligando na última linha horizontal Netza Arod. Essas três letras, elas são as três letras mãe do alfabeto hebraico. Quando nós descobrimos isso, que essas três letras representam então essas três ligações da árvore sefirótica, então a gente vê que o Eterno está falando de tempos e de manifestações astrais através da sua Torá. Então, essas letras representam fogo, ar e água. Nós sabemos que o fogo e a água não se dão bem, são inimigos. Se o fogo é demais, evapora a água. E se o contrário também o é, a água apaga o fogo. Sabendo dessa inimizade que existe entre o fogo e a água, nós temos na palavra Dan. Por que a palavra Dan? Porque Dan, em hebraico, é sangue. E é formada de um Dalet e de um Men, que é semelhante à palavra Adam. Adam significa homem, todo ser humano. Adam, ele tem uma letra a mais na sua composição, que é o Aleph. Porque o Aleph, ele traz paz entre o fogo e a água. Como o Aleph, ele está no sangue, ou seja, o Aleph está dentro do sangue, pois a letra Aleph, ela quando feita uma autópsia nela, veja, o Yud de cima, o Vav que está na parte central e o Yud de baixo. Então eu tenho aqui a gematria 10, 6 mais 10, que vai me dar exatamente 26. E 26 é a gematria do tetragrama sagrado, chamado de Havaiá. Esse tetragrama sagrado, a letra Aleph, ela fica justamente no meio da árvore sefirótica, porque nós temos um corpo e uma alma que está dentro dele. O corpo é formado de 72% de água, enquanto a alma é fogo. Por isso que quando a alma deixa o corpo, logo ele se esfria. O Aleph, o Men e o Shin, eles têm a sua gematria. Enquanto o Aleph vale 1, o Men vale 40 e o Shin 300, eles formam o numeral 341. Somados com as 10 sefirotes, 341
mais 10 sefirotes, eles têm a mesma gematria da palavra Pará Adumá. A palavra Pará Adumá, que é vaca vermelha, ela está ligada com a palavra Pará às sinais do alfabeto hebraico, que são conhecidas como letras sulfite. Essas letras, quando somadas, elas vão ter com um Raf 20, um Mem 40, o Nun final 50, o Pei 80 e o Tsad 90, perfazendo com as 5 letras exatamente um numeral de 285, assim como é a palavra Pará. Dentro desse sistema, ainda fazemos a somatória de Pará Adumá, que daria 335 mais 7 letras, mais as 10 sefirotes, e daria também 351, que é o mesmo numeral dessas 3 letras somadas à árvore sefirótica. Veja, eu tenho aqui a palavra Pará Adumá, e Pará Adumá, que tem Pei, que é 80, Reish, que é 200, o Re, que é 5, Alif 1, Dalet 4, Mem 40 e o Re 5, que me dá um numeral de 335. Somados com 7 letras, 342, mais 10 sefirotes, então eu tenho 352, menos 1 do Colel, então eu tenho também 351, que seriam a mesma somatória. Em Correlete 7:23, que é Eclesiastes, está escrito Rai Reruká. Rai Reruká, que a sabedoria está diante de mim, também tem a mesma gematria da palavra Pará Adumá, mostrando que existem segredos profundos dentro da Torá e que esses segredos têm que ser descobertos com a ajuda de um mestre cabalista, de um moré de Cabalá, para que possa se entender como funciona a Torá. E no final da palavra Aharei Mot Shene Bnei Aharon, a morte, foi depois da morte dos filhos de Aharon, nós temos também um Sofei Tevot, que são as letras finais das últimas 3 palavras. Cada uma dessas letras, que são formadas por 2 Iudim e um Nun final. Cada Iudim vale 10, enquanto o Nun final vale 50. Então nós temos aqui, olha, exatamente 70. A palavra Iaim, que é formada por essa palavra. Por isso é que se diz que eles estavam embriagados. Eles tinham tomado o vinho da Torá de tal forma, e conhecido o Eterno de tal forma, que eles queriam se fundir com o Eterno. Analisemos também a palavra inicial do Passuque, Aharei. Aharei, ela está ligada a Purim, que está no livro de Esther 9, 17 ao 19. Quando fazemos a gematria da palavra Aharei, tem um Aleph com o numeral 1, um Het com 8, um Resh com 200 e um Yud com 10, dando uma gematria de 219. Lá está escrito no livro de Esther que no dia 14 de Adar, sempre que eu tenho aspas antes de uma letra hebraica, eu tenho um numeral. Então eu tenho o Yud, que é 10, mais o Dalet, que é 4, e aí eu tenho 14. E a palavra Adar, que vai me dar um Aleph com Dalet e um Resh. 1 com 4, com 200, 205. 205 mais 14 vai me dar exatamente 219. Quando pegamos as festas que são feitas dentro da cidade de Jerusalém, Jerusalém, ela vai ser feita no dia 14 de Adar. E fora das cidades muradas, no dia 15 de Adar. E quando eu faço essa somatória de 14 com 15, então eu tenho 29. E 29 está ligada a Parashá Aharei Mot, que é a 29ª Parashá da Torá.
Além disso, a palavra Aharei-Mot, ela começa com Aleph e termina com Yud, que mostra-me algo importante. Eu tenho Aleph e até o Yud eu tenho 10. Aleph 1, Beit 2, Gimel 3, Dalet 4, o Re 5, o Vav 6, o Zain 7, o Het 8, o Tet 9 e o Yud 10, que são os 10 dias de Yoamim Noraim, e dias temíveis antes de Yom Kippur. Além disso, as letras centrais representam Rosh, Rodesh. Eu pego cada uma dessas letras, são o inicial de Rosh e Rodesh, que é cabeça do mês, mostrando que nós estamos falando de tempos apontados pelo Eterno. Aharei-Mot também remonta a algo muito especial dentro da Torá, que fala, foi depois da morte. A primeira letra dessas duas palavras é a letra Aleph. A letra da segunda palavra inicial é Mem e a última é o Tav, o que forma a palavra Emet. E Emet é verdade. Quer dizer que tudo isso é verdade. Enquanto o Het final e o Yud final da palavra Harei vai gerar a palavra vida, ou seja, eles morreram para que se tenha vida. Já a letra Resh, que é a segunda letra da palavra Harei, ela aponta para 1 Crônicas 12:32, onde está escrito o seguinte: dos filhos de Sarrá, 200 de seus chefes, entendidos na ciência dos tempos, para saberem o que Israel deveria fazer, e todos os irmãos sob a sua ordem. É importantíssimo guardar as datas da Torá, e elas estão codificadas na própria Torá. Quando falávamos de Pará Adumá, e a gente faz a pergunta, Pará Adumá, e a gente faz a pergunta, o que é a vaca vermelha? A vaca vermelha representa o Cohen que fica 7 dias isolado antes de Yom Kippur. E os dois filhos de Aharon, eles morreram na inauguração do Mishkan. Então eles morreram nessa inauguração justamente porque era o dia que faltava e se abriria os 10 dias de contagem para Yom Kippur. Quando pegamos o nome Nadav e Avihu, nós temos aqui Nadavá, Avihu, presente do meu Pai, Deus. Eles foram os primeiros sacrifícios do Eterno dentro do templo, porque eles foram abatidos pelo próprio anjo Mihael. Como eles se fungiram muito com a divindade e acabaram se embriagando com os segredos da Torá e foram além das suas capacidades, ou seja, ultrapassaram aquilo que tinham que ultrapassar, desejaram se fundir com a divindade. Nesse momento entra nas suas narinas um fogo espiritual santo, e aí a morte do corpo acontece, mas não da alma. Diz os nossos sábios que Mihael apresenta a alma do justo perante o Eterno, mostrando que a Torá ela nos leva para a retificação das nossas almas. Enquanto o corpo parte a cada geração, a alma vai se retificando a cada reencarnação. Então eles foram o primeiro e único sacrifício da Torá para que todos os anos nós tivéssemos em Yom Kippur, e eram um presente do Eterno. A morte dos santos produzem perdão. Detalhes: não eram casados, os dois não eram casados, eram estudiosos de Torá e Haftará, e eles trouxeram um fogo estranho e, além do mais, ensinaram uma alahá diante do seu mestre Moshe, o que é totalmente proibido pela Torá. Esse sacrifício ele continuou até depois, e cada sábio que é um tzadik de Torá,
ele doa a cada momento do tempo da sua geração. Aconteceu um caso especial na época do Segundo Templo, quando César Adriano, ele era imperador daquela época, e ele leu a Torá e viu lá que quem sequestrasse na Torá era condenado à pena de morte. Então, ele chama os maiores sábios de Israel e perguntam como isso era verdade, se os irmãos de Yosef não haviam morrido por causa de tê-lo sequestrado. Então ele pede que se escolham 10 sábios do Segundo Templo dentro de Israel para que pudessem ser sacrificados. Isso tudo acontece justamente para que aquele buraco que ficou fosse consertado. Então Rabi Ismael, que era um Cohen Gadol, ele se reuniu com o pessoal e todos escolheram ele para ver o que estava acontecendo. Fez um Ilui Neshama, e então ele fez uma viagem astral, como é conhecida, foi nos mundos superiores e foi ordenado que eles tinham que cobrir aquele buraco que ficou por causa do sequestro de Yosef. Eles são reconhecidos como Arug e Malhut, os 10 mortos pelo reino. Vamos à gematria do nome de Avihu e Nadav. O nome Avihu é composto de um Aleph, Beit, um Yud, um Re, um Vav e outro Aleph, o que vai me dar um numeral, uma gematria de 25. Quando eu somo 2 mais 5, eu tenho 7. O nome Nadav vai me dar 50 mais 4 mais 2, que vai me dar 56. 5 mais 6, 11, igual a 1 mais 1, que vai dar 2. Então eu tenho o numeral 2. Em primeira mão eu tenho 22 letras hebraicas, com mais 5 letras sulfite, então eu tenho 27 letras. Quando eu somo 2 mais 7, eu tenho 9. E isso significa que entre as 22 letras hebraicas eu tenho o Aleph, eu tenho a letra central que é o Mem e a última letra que é o Tav, mostrando que a palavra Emet, ela é a parte principal do hebraico, que tudo que está sendo falado aqui é provado pelo hebraico através da sua gematria e que tudo isso é verdade. Inclusive, quando chega-se a época de Yom Kippur, lê-se a seção 10 de Vaikra, onde fala da morte de Nadav e Avihu. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. Shalom, shalom.